Hoje a ideia é, através de Filipenses e um pouquinho de Atos, a gente falar sobre a comunhão. É a primeira característica que nós queremos, a partir de Filipenses especialmente, ouvir, analisar e refletir sobre o aniversário da igreja, sobre as nossas vidas e sobre como tem sido a nossa comunhão. Leremos do verso 3 ao 11, inicialmente. Diz assim: Damos graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos. Senhor, tua palavra inspirada, cuidadosamente, e aqui estamos diante dela. Nos fala, nos edifica, abençoa essa igreja em seu aniversário, abençoa cada um de nós. Tem compaixão de nós e nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Essas marcas da igreja de Cristo, vamos tentar tirar aqui, são muitas. Quando a gente olha o livro de Filipenses, só sendo inspirado mesmo por Deus, porque a gente tem que entender para quem foi que Paulo escreveu, Paulo e Timóteo, quem era aquela igreja, o que eles estavam passando, qual a situação. Tudo isso não era à toa, fazia parte da revelação de Deus. Deus usou essas circunstâncias, Deus usou tudo aquilo ali para trazer princípios para a igreja, para ensinar, de tal forma que um livro tão pequenininho, uma carta pequena, uma igreja pobre, mas tão grande revelação, tão grandes circunstâncias, de tal forma que elas nos ensinam. O apóstolo Paulo, ele não era inerrante, digamos assim. Ele como ser humano, como apóstolo, ele podia errar na sua vida particular, digamos assim, mas não na hora que estava escrevendo. A gente vê na Bíblia que Pedro, também apóstolo, ele foi repreendido por Paulo certa vez, porque ele não agiu ali de forma digna do Evangelho. Mas nessa hora que Paulo estava sendo usado por Deus, na inspiração, preso, provavelmente em Roma, ele escreve ali, na supervisão, na orientação, de tal forma que cada palavra, cada circunstância tem ensino, tem ação divina. Por isso que ela é inspirada, por isso que ela é importante para nós. E Deus usou aquela igreja para que nós aprendêssemos os seus princípios, que são tantas características que eu estou surpreso. Como eles viviam, quais os problemas que eles passavam, quais as virtudes daquela igreja. Tão poucos capítulos, mas riquíssimo. Se a gente fosse meditar por menores, daria mais de mês. A gente estudando as características, a vida, as pessoas, tudo que aconteceu ali, para a gente tirar uma lição para nós. Mas vamos devagar, vamos
tirando algumas, pelo menos. A maior de hoje, que eu quero ressaltar, é a comunhão deles. Quero citar apenas como ilustração. Essa semana houve em Boa Vista, aqui, uma cidade próxima, onde eu morei lá um tempo, eles tiveram o dia do evangélico, e o cantor Ademar de Campos esteve lá uma noite. Eu tive vontade de ir, mas não pude ir. Mas, dentre as fotos, eu vi uma foto de uma irmã, a irmã Maria, que na época que eu morei lá, ela era bem jovem, e ela recebeu o evangelho com muita gratidão. Realmente ela abraçou o evangelho aos nossos olhos de forma muito bonita. Nunca mais tive notícias de Maria. Mas, vendo nas fotos, eu me alegrei. Vi que ela estava lá entre os irmãos, parece que casou, tem 2 filhas, e eu fico feliz com o progresso de Maria, mesmo à distância, né? Eu já ouvi falar que ela está bem e firme no Senhor. Então, essa é a ideia de Filipenses. É Paulo, mais ou menos 10 anos depois que a igreja foi fundada. O nascer da igreja está em Atos capítulo 16, o nascer da igreja de Filipos, ali em Filipos. Ele nasceu por uma intervenção de Deus na Macedônia. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele estava ali meio num momento querendo evangelizar a Ásia, e o Espírito não permitiu. O Espírito Santo não permitiu. E Paulo fica sem entender, e ali ele para em Troade, e naquela noite Deus mostra para eles, através de uma visão, para ele, um jovem macedônio que pedia ajuda. Vem, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então eles concluíram que era um chamado de Deus para a região da Macedônia, onde estava a cidade de Filipos. E eles foram em obediência. Ele queria evangelizar Éfeso, mas não era a hora de Éfeso ainda. Deus queria essa região da Macedônia. E ali eles vão. Sofre tanto o apóstolo Paulo naquela cidade. Sofre tanto. Ele é ali, dentre os grandes feitos de Deus, nós vemos que Lídia é salva, uma mulher vendedora de púrpura. Estavam ali em oração, e Paulo chega, prega, e Deus abre o entendimento dela para o evangelho, para as coisas de Deus, e ela crê. É certamente a primeira convertida ali em Filipos. Depois tem a história de uma jovem possessa pelo diabo, e ela é liberta. Paulo ora e ela é liberta. Isso gera grande alvoroço na cidade, de perseguição, e colocam Paulo preso. E, além de preso, amarram seus pés no tronco. E ali, por volta da meia-noite, Silas, provavelmente não estavam só eles dois, provavelmente estava Timóteo e Lucas também, mas só eles dois são presos. Porque eram judeus, talvez isso chamou a atenção, ou talvez porque tinham mais destaques ali naquela obra pública. E eles foram cantando louvores, os presos, os companheiros da prisão ouviam os louvores. E acontece ali um grande terremoto, as prisões são quebradas, e o carcereiro todo trêmulo pergunta: o que fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E eles ali pregaram e foram batizados. É o nascer da igreja ali, dos Filipenses. Paulo ama tanto aquela igreja, não que ele não amasse as outras, mas é a primeira na Europa, no seu apostolado, no seu esforço, na sua luta missionária. Então Paulo trata como filhos aquela igreja, apenas poucos membros. Lídia, não se fala se essa jovem que estava possessa, se ela foi para a igreja ou não, mas ela ficou liberta. O carcereiro, seus filhos, sua família, esse era um pequeno começo da igreja dos Filipenses. E eles aí já começam a mostrar a unidade deles, o amor de Paulo por aquela igreja, que o amava. Aquela igreja era pobre, mas eles fizeram questão de ajudar o apóstolo Paulo desde o início. Desde o início, eles
Paulo fala muito bem dessa igreja, dizendo que desde o início, mesmo quando ninguém ajudava o apóstolo Paulo, eles faziam questão. Veja que muitas vezes a comunhão e a generosidade nasce, não é por causa de dinheiro, mas é por causa do amor, é por causa da obra de Deus, é por causa da graça, do evangelho. Quem era Paulo? Um perseguidor da igreja. Agora a gente vê Paulo aqui amando a igreja. Preso, escreveu provavelmente 4 cartas da primeira prisão em Roma. Isso é comunhão, os irmãos ali. Paulo amando, imagina, antes ele perseguia a igreja, agora ele amava, ele dava a vida. Os irmãos ali, talvez alguns quisessem se escandalizar, como que dissesse assim, mas como pode? Paulo é mesmo um homem de Deus? Porque se ele fosse, Deus não deixava ele preso, Deus não deixava ele sofrer tanto. Talvez isso é o pensamento humano daqueles irmãos. Aí Paulo escreve, mostrando que aquilo serviu para o progresso do evangelho, que eles não desanimassem. Paulo fala de alegria, mesmo preso, e os irmãos se animam a pregar a palavra de Deus com desassombro. E é visto na epístola, que provavelmente foi trazida por Epafrodito, aquela igreja amou tanto Paulo, que enviou Epafrodito para a prisão. Epafrodito é um enviado da igreja, por amor. A igreja que amou tanto a obra missionária, que amou tanto Paulo, que envia um dos seus membros à prisão. A Bíblia vai dizer que esse homem que enfrentou a morte por causa do outro irmão, enfrentou a morte por causa, ou melhor, perigos de morte. Que perigos eram esses? Perigos da viagem, de ladrões, salteadores, perigos de quando chegou lá em Roma, talvez perguntou por Paulo, está preso, e ele certamente sabia disso. Quando vai lá, ele se identifica, talvez aí correu o risco de ser preso, de ser injustiçado, de ser morto, e ele foi. É esse tipo de comunhão. É esse tipo de dar a vida pelos irmãos, de amar, de colocar o amor antes do ego, de amar uns aos outros, nas suas necessidades, nas suas lutas. Aquela igreja, ela tinha muitas virtudes como essa, mas tinha também problemas que preocupavam o apóstolo. O apóstolo Paulo, ele se denomina, logo nos primeiros versos, que não lemos, mas está aí o verso 1 e 2, ele diz que é servo de Cristo. 10 anos depois, aproximadamente, da fundação da igreja. Interessante notarmos, são várias características. A primeira, eu diria que é essa, né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Estou com sede hoje. Então, Paulo se coloca aqui juntamente com Timóteo, já é uma união, eles trabalhavam em equipe. Isso é uma das ênfases de Filipenses sobre a comunhão. Era Paulo que era o apóstolo, normalmente ele que tinha a revelação, ele que Deus dava a ele, mas ele inclui Timóteo. Isso é muito bonito, uma equipe pastoral, trabalhando juntos. Será que na nossa igreja a gente trabalha junto, como conselho, como pastores? A gente tem esse cuidado que eles tinham, como Epafrodito também ele vem ajudar Timóteo na prisão. Timóteo não, ele vem ajudar Paulo preso, como missionário, mas também se entende como parte da equipe pastoral ali. E ele vem dando a vida, é um ajudando o outro, é ele ajudando Paulo. Aniversário da igreja, é tempo da gente pensar, né? Isso é uma característica da igreja. Eu vi o pastor Augusto Nicodemos falando um pouco sobre isso, e ele dizia, no final ele orou, Senhor, dá à igreja brasileira, ministros assim, que trabalhem juntos,
numa igreja brasileira, com às vezes tantos destaques, tantos nomes, tantos homens. Quem tem que aparecer é Cristo. Eles eram apenas servos de Cristo, trabalhavam unidos. É a grande lição aqui inicial. Ele diz aos santos, essa carta foi escrita aos santos. É provável que foi Epafrodito, depois de passar um tempo com Paulo, servindo, dando a vida, correndo risco de vida, adoeceu lá. Não se sabe de quê, mas talvez por amor, por desgaste, por preocupações. A Bíblia não fala. Fala que Paulo ficou muito preocupado e que queria mandar notícias de Epafrodito para que os irmãos ali de Filipos não se preocupassem tanto, soubessem que ele estava bem. Não era como hoje, que a gente tem e-mails, tem celular, tem WhatsApp. Não, era às vezes uma carta, às vezes era pessoas enviadas, demorava para ter notícia. Então, é provável que foi Epafrodito que trouxe essa carta da prisão de Roma aos filipenses. Veja como era importante o trabalho de Epafrodito. Ele trouxe para quem? Para os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Alguns comentaristas veem isso com bons olhos, que Paulo primeiro cita a igreja, depois a liderança. Talvez haja um ensino aqui de uma característica da igreja saudável, é que os líderes, eles não são donos da igreja, eles não são aqueles que têm maior destaque da igreja, eles servem a igreja. Eles são servos de Cristo, cooperadores, bispos e diáconos. Primeiro ele cita a igreja tem dono, a igreja é santa, aos santos que vivem em Filipos. Interessante ver o amor de Paulo por eles e por toda a igreja. Não é a primeira igreja que Paulo chama de santos. Santos porque foram santificados em Cristo. E é aquela ideia também que Paulo incluiu todo mundo da igreja. Não só os mais santos, aqueles que se destacam na fidelidade, na vida devocional, numa vida santa. Paulo inclui aqui até os mais fracos, até aqueles que talvez não tivessem nem dons assim em destaque. Mas isso é a igreja de Cristo. Ela é formada por pessoas humanas como nós. Interessante que nenhum dos grandes santos é tão santo se tirar Cristo da sua vida. E os mais fracos são santificados pela graça, a mesma graça. Então, a glória toda é de Cristo, não é de nenhum dos santos. Todos somos dependentes da mesma graça. Não há ninguém tão santo. Tire Cristo da vida desse santo para ver. E não há ninguém tão frágil que não possa ser usado, não possa ser chamado à igreja de Cristo. Assim, somos nós também, não é? Temos tantos dons, temos tantas pessoas. Outro dia, alguém me falava, uma jovem aqui da igreja, comentando comigo e dizendo assim, a igreja presbiteriana do Catolé tem um grande potencial. É uma igreja pequena, mas tem um grande potencial. E eu concordei com ela, eu acho também. Temos tanta gente boa trabalhando, tanta gente dedicada. É verdade, é um louvor a Deus por isso. Ao mesmo tempo, igual a igreja de Filipos, nós corremos o risco de perder isso, de abortar isso, de não valorizar. Por falta de união, a gente pode perder todo o potencial. Então, naquela época era assim também. Paulo via o potencial dessa igreja que é modelo de generosidade, de oferta missionária, de apoio ao missionário, ao apóstolo Paulo. Mesmo assim, ela corria riscos internos, riscos externos, falsos mestres. A falta da unidade dentro da igreja era um grande perigo, um grande perigo. Os irmãos
tinha irmãos ali se desentendendo, irmãos com más intenções, e era um perigo. Aquela igreja, 10 anos depois, estava se desenvolvendo, mas podia murchar. Assim somos nós, irmãos. Uma das grandes características da Igreja de Cristo é manter a unidade, manter a graça um para com o outro, olharmos um para o outro, para os outros como irmãos, não somos maiores do que ninguém, maiores do que um outro. Quando Paulo estava preso em Roma, ele tinha a liberdade de pregar, diz o texto de Filipenses, capítulo 1, versos 14, acho que a 16. Mesmo Paulo preso, ele pregava para a guarda pretoriana. Aquela cidade de Filipos, é conhecida por uma cidade onde havia vários aposentados, vários generais, soldados aposentados ali. Então, havia também aquela tropa de elite, não é, que era ativa. E Paulo foi preso como alguém perigoso, com escota. Como é que pode? Depois quiseram soltar Paulo, pediram perdão a ele, aí Paulo disse: não, peraí, eu sou romano, vocês me trataram dessa forma. Eles ficaram com medo. Não, manda as autoridades virem aqui me soltar. Vocês querem me soltar às escondidas? Vem aqui me soltar. Então era esse tipo de cidade. Mas mesmo assim, Paulo não se intimida. Ele prega para os guardas da elite romana. Centenas de guardas passavam ali, e ele pregando, e o evangelho se espalhando ali em Roma. Inclusive em Filipenses, no finalzinho, vai dizer que todos os santos os saúdam, especialmente os da casa de César, mostrando que mesmo na casa de César, no palácio, lugar de idolatrias, de imoralidades, de tantas coisas difíceis ali do império, altas decisões pecaminosas, saíam ali do palácio, da casa de César, e havia santos dentro da casa de César. E Paulo diz: todos os santos vos saúdam, aos Filipenses, especialmente os da casa de César, mostrando que é possível ser crente em qualquer lugar. Mesmo é possível você trabalhar num lugar terrível e você ser santo lá. É outra característica da igreja. Eles estavam passando por perseguições. A igreja de Filipe estava debaixo de perseguições. Mesmo assim, eles não dão destaque a questões políticas, não fica com medo da perseguição, não fica com essas coisas. Não, eles dão atenção para o evangelho, pregar o evangelho, viver o evangelho. Aonde você viver, mesmo dentro da casa de César, chegou o evangelho lá dentro do palácio. E como a gente precisa aprender isso? Como igreja saudável, essa característica da igreja que avança, mesmo em meio à perseguição. A gente não precisa ter medo de perseguição, nem de governo, nem de César. Haviam crentes ali fiéis. E você não vê muito destaque político aqui de Paulo. Paulo tem outro destaque. Política é boa, faz parte, mas há algo maior, algo melhor para a gente focar. E Paulo ensina isso, essa igreja nos ensina isso também. Era uma colônia romana, importante, mas a igreja era pobre. Acredita-se que a maioria eram gentios. Não há nomes gregos, não há citações do Antigo Testamento, então acredita-se pela região também que a maioria eram gentios. E Deus fez grandes coisas naquele povo. Começou aos poucos e Deus foi fazendo, e Deus foi realizando. O autor é Deus, não é Paulo, não é aqueles irmãos, mas o Deus que fez lá em Troade, mostrou que tinha uma obra para fazer na Macedônia. A glória é dele, a obra é dele. Não é de Paulo, não é de ninguém, mas ao mesmo tempo, cada problema, cada situação foi inspirada e foi revelada por Deus para a gente aprender.
Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. É provável que ali, juntamente com ele, no início tivesse Silas, Lucas e Timóteo. Timóteo recebe um destaque aqui junto dos filipenses, porque Paulo diz: eu desejo mandar Timóteo até vocês, ó filipenses. Ele chega ao ponto de dizer aqui na carta aos filipenses, ele diz: a ninguém eu tenho de igual modo, como se dissesse, a ninguém eu confio mais do que Timóteo, porque ele demonstrou que ama vocês, ele esteve comigo lá. Timóteo demonstrou um caráter provado desde o início, quando Paulo o encontra, na segunda viagem missionária. Agora, 10 anos depois, ele ainda está ali dizendo: a ninguém tenho como Timóteo, que demonstrou amor verdadeiro, que deu a vida por vocês. Porque ele não pensa em coisas particulares da vida dele. Ele pensa em Cristo, ele pensa na glória de Deus. Olha que características tremendas. Paulo ali estava ensinando aquela igreja a se amar, a vencer os problemas. Ele se coloca como o próprio exemplo, um exemplo. Timóteo como outro exemplo. Fala do exemplo de Cristo. Sendo Deus, se tornou servo, se tornou escravo, se tornou obediente. Então Paulo estava dizendo: ó filipenses, aprendam isso, senão a igreja vai morrer. Ó filipenses, nosso modelo é Cristo, que sendo Deus, sendo o Senhor, se humilhou. Então se humilhem, cuidem uns dos outros, ajudem quem precisa. Aí surge Epafrodito, que vai lá dar a vida por Paulo. Não precisou dar a vida não, mas ele estava disposto. Como a gente precisa ajudar. Me lembrei muito da missionária Catiane, que a gente tem orado. Eu vendo isso aqui, eu digo: meu Deus, só estou me lembrando de Catiane. Chega ao ponto de Paulo dizer: homens como esse, Epafrodito, honrem, ajudem. Como eu me lembrei de Catiane. Como a gente conhece Catiane desde a juventude. Como a gente não ajudar a Catiane nesse momento que ela está passando? A gente conhece a missionária que ela é, de honra, de fidelidade, deu a própria vida, largou tudo aqui, abriu mão, como é a palavra que ela gostava de dizer, abrir mão de tudo, muito parecido com ela. E ela fez isso, igual a eles. São características de que cada um de nós deve fazer, abrir mão de tudo por Cristo. Paulo expressou o termo alegria ou algo correspondente 16 vezes. 16 vezes ele preso, ele fala em alegria. E ele fala, como diz pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que há ladrões da alegria na igreja de Filipenses. As circunstâncias, Paulo preso era uma delas. Mas Paulo diz: não, isso contribuiu para o evangelho, alegrai-vos no Senhor. Ele não deixa o ladrão das circunstâncias roubar a alegria dele, nem a alegria daquela igreja. Eu estou bem, igreja, eu estou bem, igreja. A ansiedade é outro ladrão da alegria. E nada devemos ter ansiedade, mas apresentar a Deus todas as nossas necessidades em oração. Vejam como são tantas características de uma igreja. Isso tudo a gente vai falando aqui, se perguntando: e nós? E nós? E nós? E nós? Temos tanto potencial, mas podemos murchar, podemos morrer. Não é pelo tamanho que Deus usa uma igreja ou não. Às vezes é uma igreja pequena, mas pode ser muito usada por Deus. Não é pelo valor de conta de banco que essa igreja tem. Eles tinham... Meu Deus, a tesouraria... Cadê o tesoureiro aqui? Estou vendo um ajudante ali de tesoureiro. Duda. O caixa deles era pouco, né, daquela igreja. E eu acho que só vivia... Não sei se vivia vazio, porque eles davam oferta para Macedônia, para Paulo, para a igreja da Judéia. Eles faziam questão de ajudar, mesmo apertados, mesmo pobres, mas nós queremos ajudar. Você conhece alguém assim? Isso é uma característica também da igreja
de Filipe. Alguém que às vezes não tem nada, mas tem alguém precisando. Não, mas eu não posso ficar de fora, eu tenho que ajudar. Eu dou R$2, mas eu dou. É tão lindo alguém assim, que é generoso, que dá a própria vida, que ama o irmão que está passando por necessidade. Essa era a igreja. Havia também preocupações. Preocupação. Há um tom de alegria, mas há também um tom sério. Eles enfrentavam perseguição externa. E Paulo ensina como eles enfrentar isso. Toda perseguição, pessoas pregando o evangelho por vanglória, por inveja. E Paulo diz que isso era uma afronta para ele, que pregava o verdadeiro evangelho. Mas Paulo sabia tratar. Paulo sabia, deixa eles pregarem, desde que Cristo está sendo pregado, mesmo que seja com a má intenção, mas Deus sabe cuidar disso. Então Paulo sabia ter uma atitude humilde. Paulo sabia enfrentar esses problemas que eram uma agressão para Paulo. Ele se chocava, ele ficava entristecido, mas era problema. Mas ele sabia resolver o problema por meio do exemplo de Cristo, se humilhando, orando. Isso era um dos problemas. E o conselho de Paulo, em resumo, era: se unam vocês, que vocês vão prevalecer contra esses falsos. A igreja verdadeira, se una, que vocês vão vencer os ataques que vêm de fora. Agora, se estivermos fracos, vamos cair nas armadilhas, no ladrão da alegria, como diz pastor Hernandes. Se a gente estiver forte na comunhão com Cristo, na comunhão uns com os outros, a gente vai saber enfrentar a perseguição, a gente vai saber enfrentar ataques externos e internos, que também, infelizmente, tinha. Havia conflitos internos, havia externos. O falso ensino era o legalismo e o antinomianismo. Era um problema doutrinário que Paulo teve que corrigir, mesmo preso, preocupou com aquela igreja. Os falsos mestres, eles diziam que para ser salvo, os filipenses tinham que confiar em Cristo, mas também na lei, nas obras. Eles tinham que buscar, desenvolver a salvação. Não era só Cristo, era a mesma questão de Gálatas. Eram os judaizantes, provavelmente, os judeus incrédulos que ficavam ali querendo trazer a lei como sistema de salvação. E Paulo corrige, dizendo que não, que é somente a justificação pela fé. Os filipenses deveriam ser fortalecidos, estarem unidos e crerem na salvação, na união com Cristo, pela fé. Não era pelas obras. Por outro lado, havia também a heresia do antinomianismo. Esse nome é difícil. Só lendo. Antinomianismo. Era outro grupo que não dava valor às leis. Nem os 10 mandamentos, nem o Antigo Testamento. E isso se refletia em todo tipo de lei. Eles eram libertinos. Eles não gostavam de autoridades, qualquer coisa relacionada a autoridades da igreja. Por isso que eles confrontavam Paulo. Eles não queriam autoridades também do governo. Eram esse tipo de pessoas que não respeitavam as leis, nem a lei de Deus. E Paulo não desvalorizava a lei. Paulo mandava orar pelas autoridades eclesiásticas, autoridades governamentais. Paulo também valorizava o Antigo Testamento. Quase todas as epístolas dele, ele falava muito bem, aplicava corretamente o Antigo Testamento à luz do Novo, sem desprezar o Antigo, mostrando que ainda hoje a gente tem que praticar os 10 mandamentos, agora com a visão correta, não porque a gente vai ser salvo, mas em gratidão, em santificação.
Aí Paulo ensina aquela igreja, não se afastem dos 10 mandamentos, nem da lei, mas tenham entendimento, tenham interpretação correta por meio de Cristo, continue obedecendo, nem sejam legalistas, também que dão valor demasiado à lei, também não sejam daqueles que acham que não precisa da lei. É outra característica da igreja saudável, da igreja fiel, é a igreja que sabe discernir quem é Cristo, o que Ele fez, qual o papel da lei para nós hoje. Isso é uma igreja saudável, a gente deve ter esse discernimento do Antigo Testamento, do Novo, como é hoje. Cristo é superior, mas não podemos desprezar a lei. Ela é santa, ela é boa, Cristo cumpriu por nós. Dentre os conflitos internos, havia 2 irmãs que não se entendiam, Sintique e Evóide. Elas não se entendiam. E Paulo pede ajuda, que eles lá ajudassem ela a se entenderem, a pensarem do mesmo modo. Eu estava vendo um videozinho e eu achei bem simples, mas achei interessante. Era um casal, eles um de frente do outro numa mesa. Aí o homem escreveu o número 6. Aí ele olhou para a mulher que estava do outro lado e fez: que número é esse? Ela dizia: é 9. Aí ele dizia: é 6. Aí ficava naquela discussão: é 6 ou é 9? Aí eles trocavam de lugar, ele ia para o lugar dela, ela ia para o lugar dele. Aí: que número é esse? Ele: é 9. E ela: é 6. Aí ficavam sem se entender. Aí depois o homem, que eu acho que era o marido, ele chama ela, ficam os dois assim do lado, viram e diz: que número é esse? 6, 6. Pronto, agora eles se entenderam. Mas por que eles se entenderam? Porque estão juntos. Eles estão lado a lado, ali, juntos, unânimes. Então, agora eles veem na mesma direção. É só uma ilustração. Como a gente precisa, né? Cada um vê de um jeito diferente, vê de uma forma diferente. Como é perigoso isso. Se a gente não tiver humildade, se a gente não renunciar à própria vida, se a gente não seguir o exemplo de Cristo, a gente se enfraquece. O nosso eu prevalece, é do meu jeito, e assim a igreja se enfraquece. O padrão de Cristo é o modelo maior da sua igreja. Devemos nos tornar servos, escravos, amar e servir os outros, como Timóteo e Epafrodito fez. Em meio a lutas, o cristão pode desfrutar de alegrias e receber a força do Senhor. Ainda há 3 questões que eu ainda quero destacar um pouco. Vamos olhar nesse texto que a gente leu no capítulo 1, no verso 5 em diante, um pouco mais sobre a comunhão. Os irmãos lembram que esse era o padrão apostólico do livro de Atos, Atos 2, 42 a 47, Atos 4, 32 a 35. Havia esse padrão apostólico. A igreja primitiva deu exemplo. Eles viviam unânimes, em oração. Se houvesse necessidade, eles dividiam. E Paulo, já em sua primeira viagem missionária, ele sai pregando e passando para as igrejas o padrão apostólico. Na segunda viagem missionária, e todas elas, Paulo não pregava o que queria, ele pregava a doutrina dos apóstolos. E dentro dessa doutrina, ele traz a comunhão. Ele ensinava a comunhão porque ele aprendeu com a igreja primitiva, por experiência e também por revelação divina. E ele não podia deixar de ensinar essa doutrina, que era apostólica e que era confirmada por Deus. Inclusive, houve o primeiro concílio, em Atos 15, né? Houve decisões ali importantes que eram para ser passadas para todas as igrejas, a Judéia e dentre os gentios também. Então, Paulo saiu visitando e passando aquelas normas, aquelas decisões importantes ali do primeiro concílio, em Atos 15. Então, vamos lá. Verso 5, diz assim, sobre comunhão ainda. Paulo diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora.
Verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Essa era a visão de Paulo. Essa carta é uma carta de gratidão. Paulo está agradecendo. Vocês me ajudaram desde o início. Eu vos trago no coração. É como se ele dissesse, eu penso em vocês todo dia, eu oro por vocês, eu me alegro quando falo em vocês. Ele poderia ser amargurado, não querer nem ver falar nessa igreja, porque lá ele apanhou, lá ele foi amarrado num tronco, mas aquilo ali era o contrário. Cada marca que ele tinha, ele se alegrava, ele dizia, eu vos trago no coração, eu vos amo. Vocês são participantes comigo da mesma graça. Verso 8. Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Jesus Cristo. Paulo tinha saudades, a terna misericórdia. Ele amava aquele povo. Nós precisamos amar a igreja de Cristo, amar uns aos outros. Os trago no coração. Será que a gente passa a semana pensando nos outros, orando uns pelos outros? Senhor, abençoa meu irmão, minha irmã, no seu trabalho, no seu estudo, na sua enfermidade, na sua luta. Será que a gente se ama como Paulo amava essa igreja? E era algo recíproco. Ele amava e era amado por aquela igreja. Vos trago no coração. Verso 9. Eu também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento de toda percepção, para provar de coisas excelentes, sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A comunhão, meus irmãos, é um esforço. Os trago no coração. Como a gente precisa amar uns aos outros. Ontem foi culto da UMP, né, Gustavo? Acho que foi o último culto do ano, não é? E eu vi a foto, não pude vir, estava meio doentado. Mas como eu queria ter vindo, e eu vi Tiel pregando, olhei a foto, e eu fico olhando cada um, né, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos que estavam aqui também. São nossos irmãos, nós devemos ter interesse, comunhão. Como é que vai a vida de cada um? Será que estão progredindo na fé? Será que estão conhecendo o Evangelho? Qual o efeito do Evangelho na vida deles, na vida nossa? Isso é a igreja. Se Deus não estiver agindo em cada um de nós, a gente está definhando, a gente não está crescendo como igreja. A gente precisa trazer no coração cada um da igreja, cada criança, cada idoso, os trago no coração. Essa era a comunhão. Outra característica que ainda quero destacar, eles foram chamados a servir. Paulo destaca isso no capítulo 2, verso 19. Sobre Timóteo e Epafrodito. Ele diz, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Paulo demonstra em toda a carta o seu desejo de ser livre da prisão. Ele não sabia se ele ia ser livre ou não, mas ele demonstra esperança. Ele queria ser livre para visitar aqueles irmãos. Espero estar aí um dia. Mas, ao mesmo tempo, ele se coloca submisso a Deus. Se for da vontade de Deus, eu irei. É como se ele dissesse, pode ser que eu morra, eu não sei o que vai ser de mim, se eu vou ser condenado por Roma ou não. Mas é como se ele dissesse, não importa, quer a vida, quer a morte, Cristo será glorificado. E isso ele estava ensinando aos irmãos de Filipenses. Mais importante que a vida ou a morte era Cristo ser conhecido, era o progresso, era a igreja crescer na vontade de Deus. Ele fala muito sobre isso aqui, tem vontade de partir, é incomparavelmente melhor estar com Cristo, mas por causa de vós é provável que ele ficasse.
Então você vê Paulo ensinando ali o valor da vida, o valor da morte, como a igreja saudável deve saber lidar com a vida e com a morte. Ele tem que saber viver da forma correta, morrer da forma correta. Como é lindo ser cristão. Só pode ser uma revelação de Deus. Ninguém falaria dessa forma. Se não fosse por inspiração, ensinando a viver e a morrer para a glória de Deus. Servir uns aos outros. Verso 20. Do capítulo 2 ainda. Porque a ninguém tem igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Que vergonha. Os falsos buscam o que é seu próprio. A igreja não. A igreja busca o que é de Cristo, busca o que é de Deus. E Timóteo era assim, era alguém que não buscava o que era seu próprio. Ele buscava o que era de Cristo. Verso 2, ele tinha um caráter provado. Serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Esse espero enviar-vos, diz o verso 23, tão logo tenha eu visto a minha situação. Paulo não sabia como ia ser a sua situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar-vos até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente, mas Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Pastor Érico falou um pouco desse texto hoje, acho que foi esse texto que ele mencionou, a tristeza de Paulo. Paulo era humano, até Jesus chorou. Aqui você vê Paulo dizendo que Deus lhe poupou de uma grande tristeza, curando Epafrodito. Era como se Paulo dissesse o valor daquele irmão, que o ajudou, que era companheiro, e adoeceu. Mas Deus o curou, então Paulo estava muito feliz e querendo mandá-lo de volta para casa, para que eles se alegrassem. Não somente eles, mas Paulo estava muito feliz. Paulo estava dizendo, se ele tivesse morrido, eu ia ficar muito triste. Mas ia aceitar. É a soberania de Deus. Paulo sabia que Deus é soberano sobre a vida e a morte dele próprio, de Epafrodito. Deus quis curar. Deus quis curar Epafrodito, esse homem que tem tantas características aqui. Recebei, o verso 29, com toda alegria, honrai sempre homens como este, visto que por causa da obra de Cristo chegou até as portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Como a gente precisa desenvolver essas características, dar vida uns pelos outros, amar sacrificialmente. Assim era Timóteo, assim era Epafrodito também. Ele, por causa da obra de Cristo, chegou às portas da morte, tanto pela doença, quanto pelos perigos de ser preso, perigos da viagem, como já falei. Será que a gente, aqui da igreja do Catolé, a gente tem pessoas assim? Ou será que a gente só pensa no que é nosso? É uma característica dos incrédulos, mas às vezes está bem presente na nossa vida. O egoísmo. Ou será que a gente é como Epafrodito? Deu a própria vida, amou o apóstolo Paulo, amou a obra, sabia que podia morrer, mas foi. Será que a gente tem essa característica de dar vida uns pelos outros, a união, a comunhão? E em último lugar, ou melhor, antes disso, só algumas palavras ainda sobre esses casos aqui, chamados a servir.
Enquanto servimos, conhecemos melhor o Senhor. Sim, tem algo que eu ainda quero falar. Exemplos de Timóteo Epafrodito, ele arriscou a vida por Cristo, esvaziou-se a si mesmo como Cristo. O modelo maior era Cristo. Cristo fez tudo isso e seus servos deveriam também fazer. Eu vi uma palavra que eu conheci agora. É um grupo de irmãos, uma irmandade cristã primitiva que cuidava dos doentes. É o Parabalani. Eu vi o reverendo Augusto mencionando esse exemplo e fui pesquisar e achei muito bonito. Então, Epafrodito é comparado a esses cristãos. Parabalani. Quais eram as características desses irmãos? Eles cuidavam dos doentes. Não é fácil cuidar de doente. Quando você ama uma pessoa e você está disposto a cuidar dela, porque é seu irmão na fé, mesmo quando ele está doente, você está provando que você ama de verdade. Por quê? Porque você está correndo o risco de adoecer. Mas você ama. Eu lembro, na época da Covid, foi muito difícil para mim. Eu lembro que meu pai teve suspeita de Covid e eu tenho que cuidar dele. Entrei no quarto, correndo risco. Mas é meu pai, vou ter que cuidar dele. Lembro quando minha irmã adoeceu, muitos anos atrás, ela teve uma meningite. E internada no João 23, ficou lá meio proibido receber visitas. Mas eu digo, é minha irmã, e entrei no quarto. Eu não sei se eu fiz certo ou errado, mas que eu entrei. Talvez, não sei, né? Na época eu entrei, talvez hoje eu não entrasse. Misericórdia, né? Eu sei que eu entrei. Então esse grupo de irmãos, eles tinham essa característica. Eu estou cuidando de uns coelhinhos que tem lá em casa, eles estão doentes. Eu passei a semana dando remédio para eles e cada vez que eu vou dar o remédio eu fico pensando, e se eu pegar essa doença que esse coelho está? Eu fiquei tão doente essa semana, todo doído. Será que eu peguei a doença dos coelhos? Eu não sei. Mas eu fiquei todo quebrado. O que é isso? Só para me lembrar dos coelhos. Será que eu peguei? Meu Deus, eu botei luva, eu fiz tudo. Pelo animal a gente faz isso. Imagine por um irmão em Cristo. Como a gente perdeu isso, né? Como a gente perdeu amar os irmãos, a comunhão dos irmãos. Esse grupo, que eu não sei nem chamar o nome, parece nome de índio, mas desculpe, Karen. Parabalani. Eles cuidavam dos doentes. Eles eram voluntários que arriscavam suas vidas para cuidar dos doentes e enterrar os mortos. Olha outra coisa que eles faziam. Eles procuravam dar um enterro digno até para os inimigos deles. Isso é muito raro. Até para os inimigos, porque às vezes deixavam os corpos jogados, abandonados, eles cuidavam. Eles procuravam dar um enterro digno até para os inimigos. Voluntariamente, arriscavam suas vidas. Cuidar dos doentes e enterrar os mortos. Muitas vezes, vindo das camadas mais baixas da sociedade e também servindo como guarda-costas de bispos. Esses gostavam de sofrer. Eles queriam ser guarda-costas dos bispos. Quanto perigo eles enfrentavam por amor à igreja, por amor aos irmãos. Isso é comunhão. E em último lugar, Deus suprirá cada uma das necessidades, diz Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 19. É como se Paulo dissesse, calma, Filipenses, não andeis ansiosos, Deus cuidou de mim através de vocês, e o mesmo Deus vai cuidar de vocês. Vocês deram, ó Filipenses, na vossa pobreza, e Deus dará para vocês na sua riqueza. Olha que coisa linda. Eles deram na pobreza e serviam a um Deus rico, queria recompensá-los, queria suprir as necessidades. Ó Filipenses, não andeis ansiosos.
Deus usou vocês para cuidar de mim. Ele mesmo não vai cuidar de vocês, ó Filipenses. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Todos esses versículos, o 20 também, 21, 22, saudai os santos em Cristo, os que acham comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, mostram ali o final, as saudações, a bênção, a confiança em Deus, no Deus que supre, no Deus que abençoa, até mesmo dentro da casa de César, Deus abençoa e supre necessidades. Enquanto servimos, conhecemos melhor o Senhor. Já falei isso, né? Deixe-me passar adiante. Verso 18, 19... Versos 11 a 15 do mesmo capítulo também mostra Paulo: fizeste bem associar-vos nas minhas tribulações, sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão igualmente vós outros, porque até para a Macedônia mandasse não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível. Então essa é a forma de Paulo ver aquela oferta. Paulo disse: o que eu procuro não é o dinheiro de vocês, não é o donativo, não é a oferta. Obrigado, estou suprido. Paulo não queria incomodar aquela igreja. Paulo disse: vocês já me mandaram, eu sou acostumado a passar, tenho experiência em ter muito e ter pouco, eu estou bem. Como se Paulo dissesse para eles: não se preocupem, eu estou bem, recebi a oferta de vocês, mas eu me alegro e agradeço pelo que vocês fizeram. Mas muito mais, eu agradeço a Deus pela adoração. Essa oferta que vocês me deram foi uma adoração a Deus, e Deus aceitou a oferta de vocês. Olha que coisa linda, Paulo diz: Deus aceitou o sacrifício de vocês, e Ele vai vos recompensar. Vocês deram em vossa pobreza e receberão a riqueza da glória de Cristo. Que promessa, que ensinamento. Paulo não estava interessado, não era no dinheiro de nenhuma das igrejas, mas era agradecido. Ele agradece, é uma carta de gratidão. Vocês fizeram desde o início, quando ninguém me ajudou, na Macedônia, Tessalônica, em Corinto. Era uma das igrejas que estavam ali em sua pobreza, mas sempre perto. E Paulo diz: Deus aceitou a vossa oferta como aroma suave. Deus ficou satisfeito e Ele é o recompensador. Ele viu o que vocês fizeram. E Deus dará a recompensa, não como pagamento, não como as pessoas fazem uma barganha. Eu vou dar a Deus R$100 e Deus vai me dar 1.000. Não é isso. Deus vai suprir as necessidades do seu povo. E nós nisso podemos confiar. Deus vai cuidar de nós. Seja com dinheiro, seja usando o dinheiro ou não. Nós não podemos ter o foco no dinheiro. Deus vai fazer o que quer, porque Ele é soberano, seja usando o dinheiro ou não. Porque quando Ele tem algo para fazer, Ele faz. Ele é rico em graça, Ele é rico em poder. E Ele tem seus meios de fazer e de suprir. Deus suprirá. Se é da vontade dEle, isso é muito claro aqui nos Filipenses. Se é da vontade de Deus, ó Filipenses, Deus vai me tirar da cadeia e eu vou até aí. Se não, estou pronto para morrer. Se é da vontade de Deus, Ele vai suprir. Como a gente precisa aprender isso? Deus vai suprir. O que Ele tem para nós vai acontecer. Quanto será? A gente pensa logo no dinheiro. Não.
confie no Senhor, obedeça, cuide dos irmãos, dê a sua própria vida, renuncie, seja servo, que não vai faltar. Busque a unidade, busque Cristo, não foque no dinheiro, busque amar a Deus, busque servir a igreja, busque a glória de Deus, não pense no dinheiro. O dinheiro Deus vai lhe dar estratégia, Deus vai lhe dar condições de trabalhar, Deus vai abrir portas de trabalho, Deus vai lhe dar condições de trabalho, como Paulo tinha trabalho. Quando a igreja não mandava oferta, ele fazia tendas. Eram as estratégias de Deus, era Deus suprindo. Foque na glória de Deus, que busque o reino de Deus, que Deus vai dar. Deus vai dar estratégias de trabalho, vai dar dinheiro. E essa igreja é uma prova disso. Nunca faltou dinheiro a essa igreja. Nunca. Nos anos que nós estamos aqui. Estamos completando, eu acho que 13 anos. Eu vou fazer as contas. 2012 para cá, eu acho que 13 anos, né? De igreja formalizada, como igreja, oficialmente no presbitério, igreja presbiteriana do Brasil. Mas como congregação tem bem mais, acho que uns 20. Eu nunca ouvi nenhuma história no conselho, nunca faltou, nunca. É impressionante como Deus tem suprido, Ele suprirá todas as necessidades. A nossa tarefa é o que é que Deus quer de nós? Vamos fazer, vamos renunciar à própria vida, vamos amar uns aos outros, vamos buscar as Escrituras. E o resto Ele tem cuidado, tem sido assim. Tem sido assim. Finalizando, é uma carta de alegria, mas também é uma carta de preocupação. Se a gente não praticar, a gente pode morrer, definhar. Mesmo que a gente receba um prédio novo, um terreno novo, construa uma igreja linda, definhou, porque não obedeceu a Deus. Em vez de crescer, encheu de gente, um maravilhoso louvor, a igreja bonita, mas aos olhos de Deus definhou. Nossa expectativa não está nem em prédio, nem em pessoas, nem em dinheiro, mas no agir de Deus em cada um de nós. A igreja somos cada um de nós, não é prédio, não é expectativa de prefeitura, nem nada. Eu oro, se for para o nosso mal, que nem venha. Eu quero crescer, e que cada um de nós cresça em Cristo Jesus. Isso sim, é o que nos interessa. Não interessa outro tipo de crescimento. Faz parte, Deus suprirá. Se Ele quiser dar um prédio novo, Ele vai dar, não tenho certeza. Ou melhor, eu disse não tenho certeza. Eu tenho certeza. Mas não, a expectativa nunca esteve nisso. Está no Deus que a gente precisa servir, conhecer, renunciar. No exemplo de Cristo, Epafrodito, Timóteo, homens como esse, que são exemplos, né? Mulheres também. Isso que Deus espera de nós. O resto, com certeza Ele suprirá. Ele dará nas nossas mãos o que Ele quiser, como tem dado até hoje. Vamos orar? Os irmãos do louvor, se quiserem cantar um cântico, tem a possibilidade. Vamos orar, mesmo. Senhor Deus, como é linda a Tua igreja. O apóstolo Paulo, os irmãos, a fé. Nós somos essa mesma igreja, Senhor, a continuidade dela. Não nos deixa nos perder. Como eles correram risco, Senhor, de serem enfraquecidos pelos problemas que chegaram 10 anos depois. Mesma forma nós corremos tantos riscos, Senhor. Nos protege, nos livra, dá-nos que sejamos unidos, que amemos uns aos outros, que busquemos a glória de Deus. E o Deus da paz há de suprir cada uma das nossas necessidades. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos fé. Dá-nos obediência, não queremos olhar atrás, jamais. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Dá-nos crescimento, Senhor. Dá-nos maturidade cristã. Temos um potencial tão grande, realmente. Tantos irmãos queridos. Não deixa, Senhor, que desperdicemos. Perdoa-nos e ajuda-nos. Em nome de Jesus, amém.